Esse é o momento da palavra. Quero te convidar a se aquietar. Vamos incentivar as nossas crianças a irem para o culto delas. Para que elas possam ser ministradas de forma que elas entendam. Para que elas também possam receber algo de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Do versículo 11 ao 32. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Eu também estou muito feliz e estou com muita expectativa no que o Senhor ainda tem para fazer. Eu espero que você também esteja. Amém? Vamos lá. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Amém? Deus, essa é a tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, que assim como o Senhor já vem ministrando ao meu coração há algum tempo, Senhor, que o Senhor possa, Deus, já começar a falar ao coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai.
Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de confronto. Deus, que essa seja uma noite, Deus, de ouvirmos a Tua voz, de estarmos atentos à Tua voz. Que essa seja uma noite, Deus, onde o Teu Espírito tenha liberdade para trabalhar nos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, nós Te damos liberdade para agir em nós nessa noite, Deus. Deus, em nome de Jesus, tira todos os tampões dos ouvidos, tira, Deus, as escamas dos olhos. Deus, quebra toda a dureza do coração. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito encontre lugar em cada vida aqui presente nessa noite, Deus. E Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte vazia, que seja uma semente que seja plantada nessa noite e que dê fruto. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós declaramos que Tu tens total liberdade no nosso meio. Seja livre para agir nessa noite e fala conosco, Deus, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Você é livre para aplaudir ao Senhor, você é livre para dar um glória a Deus, um aleluia. Amém? Nós somos livres, o Senhor nos fez livres. Então você é livre. Você não precisa ficar quietinho no seu lugar. Se você quiser, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você quiser aplaudir ao Senhor, dar um glória a Deus, pode dar um glória a Deus bem alto aí. Amém? Eu preciso de um pouquinho de água, por favor. Esse texto é um texto bem conhecido. Desde criança é um dos textos que a gente aprende, né, que a gente ouve sempre falar muito. Ainda que não numa igreja, mas são textos que são falados em diversos lugares, são muito conhecidos. E eu vou começar falando aqui do filho mais moço, que pede a herança ao seu pai num determinado tempo da sua vida e vai fazer uso dela. Alguém que talvez já achou que era grande o suficiente, já era maduro o suficiente, que já era bom o suficiente para cuidar da vida sozinho, né? E aí a palavra diz que ele gastou tudo que ele levou e depois ele precisou retornar. Eu creio que não há desonra maior para um pai do que um filho pedir a herança com seu pai ainda vivo. Eu creio que a maior desonra que o filho pode fazer ao pai é pedir a sua herança com o pai ainda em vida. E lendo esse texto e estudando, eu estou tremendo muito. Não é de frio, não é de nervoso. Desde lá da oração, aliás, desde a hora que eu saí de casa, quando eu estudei mais um pouco hoje à tarde, o Espírito ele tem falado muita coisa no meu coração. E eu fui lá no banheiro agora e eu falei, Senhor, eu preciso me controlar, porque eu preciso seguir até o fim. Eu creio que aí ainda oro, falando para o Espírito ter liberdade. Agora vai ser difícil conter. Mas o Espírito de Deus, ele ministrou muitas coisas ao meu coração. E, Senhor, em nome de Jesus, me permita prosseguir para que eu consiga passar para os meus irmãos. Então, queridos, quantas vezes nós somos como esse filho mais moço? Nós chegamos diante de Deus, vasculhando os bolsos de Deus, pedindo o que achamos ser nosso por direito, pedindo as bênçãos que o Senhor tem, pedindo a provisão, pedindo a prosperidade, pedindo a cura que a gente tanto espera, pedindo o milagre que a gente tanto anseia. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus pedindo, vasculhando os bolsos de Deus, pedindo que Ele nos dê essa herança, talvez até antes do tempo, e não fazemos uso dela. Nós saímos da presença dEle. Quantas vezes o Senhor nos abençoa com a cura que nós tanto pedimos, com uma herança que Ele conquistou na cruz. A gente acabou de ceiar aqui. A cruz, ela veio, Jesus, Ele foi à cruz para nos salvar e foi também para nos garantir cura, para garantir que nós tivéssemos uma saúde, porque Ele levou na cruz todas as enfermidades. E quantas vezes nós chegamos diante de Deus
querendo o que nós achamos ser nosso por direito. E Ele, como um pai, que às vezes nem pergunta por quê, mas de tanto insistirmos, Ele nos dá. E nós não sabemos fazer uso disso. Não sabemos fazer bom uso. Quantas vezes é só o nosso milagre chegar para que nós possamos sair da presença do Senhor, para que nós possamos ir e gastar tudo aquilo que Ele nos deu, toda aquela herança que Ele nos abençoou, que Ele colocou sobre nós. E aí, quando tudo começa a dar errado, quando tudo começa a não valer mais a pena, aí a gente volta, como esse filho voltou. E glória a Deus por aqueles que ainda encontram tempo para voltar, né? E esse rapaz, ele decide voltar por muitas circunstâncias que nós lemos aqui, porque as coisas ficaram muito difíceis para ele. E ele decide voltar, e o pai o estava aguardando quando ele voltou. A palavra diz que quando ele chegou, o pai, eu creio que aquele pai, ele diariamente, ele aguardava a volta desse filho. Diariamente, constantemente, ele olhava a janela todos os dias, aguardando o momento em que esse filho ia voltar. E a Bíblia diz que ele o abraçou, que ele o beijou, que ele tratou com carinho aquele filho. E o pai mandou que trouxessem uma roupa nova. E o Senhor, nessa noite, Ele quer trocar as nossas vestes. Ele quer tirar as nossas vestes de autossuficiência. Ele quer tirar as nossas vestes de independência, de envolvimento com o século. Ele quer trocar as nossas vestes. Ele quer nos dar vestes novas, vestes reais. Amém? Ele coloca um anel no dedo desse filho. O Senhor, Ele quer colocar um selo na sua vida nessa noite. Ele quer restituir a sua honra. Aquela honra que foi manchada, o Senhor quer restituir nessa noite. Ele coloca uma sandália nos pés daquele filho. Ele tira as sandálias empoeiradas e dá sandálias novas. Sandálias novas o Senhor quer nos dar nessa noite. Para que possamos caminhar por lugares e não nos ferir, não ter os nossos pés feridos. O Senhor quer trocar as nossas sandálias nessa noite. E o pai deu uma festa com muita alegria, lógico que ele estava no coração naquele dia. E ele deu uma festa para aquele filho. E como diz a palavra, o filho mais velho, ele estava no campo, ele estava trabalhando, ele estava servindo ao pai. E aí ele está voltando do campo e ele ouve as músicas e as danças. E aí ele vai e chega em casa e ele chama um servo do pai. E ele pergunta para o servo: o que está acontecendo aqui? E aí o servo fala para ele: o teu irmão, aquele teu irmão que tinha ido embora, ele voltou e o seu pai está dando uma festa para ele. Tem alegria porque o seu irmão voltou. Seu pai está muito alegre. E aquele rapaz, ele se indigna, ele chega a ter, creio eu, muito ciúme, porque ele estava ali trabalhando, talvez dando o seu melhor para o pai, servindo ao pai. E o pai não tinha dado uma festa para ele. E o pai deu essa festa para o irmão mais moço que tinha ido embora. Eu vou conseguir. Aleluia. E quantas vezes, queridos, eu e você trabalhamos na casa do Pai, servimos ao Pai, trabalhamos, às vezes damos até o nosso melhor no reino, em prol do reino. Talvez damos até o nosso melhor na nossa célula, damos o nosso melhor naquilo que fazemos, onde servimos no nosso ministério. Mas temos precisado de servos para nos comunicar com o Pai. Temos estado distante de ter intimidade, de ter relacionamento com o Pai. A gente falou aqui de um filho que ele pegou aquilo que pertencia a ele e foi embora e saiu, e depois foi preciso voltar.
E agora a gente está falando de alguém que permaneceu na casa do pai. Ele não saiu da casa do pai, ele estava ali. Ele trabalhava, ele servia. Mas isso não queria dizer nada. Esse texto ele demonstra muito, nesse versículo onde ele chama o servo e pergunta para o servo o grau de intimidade que ele tinha com o pai. Se ele tivesse um relacionamento com o pai, se ele tivesse intimidade com o pai, ele não ia chamar um servo, ele ia chegar ao pai e ia perguntar: pai, o que está acontecendo aqui? E quantas vezes, queridos, eu e você, seja você líder, seja você discípulo, seja você alguém que nos visita nessa noite, que tem um ministério na sua igreja, seja lá o que você exerce, nós temos passado longe de ter intimidade, de ter relacionamento com o Pai. Nós temos estado na casa dele, mas não temos nos relacionado com ele. Não temos tido acesso a ele. Não temos ido a ele. Ele está disposto, ele está disponível. Mas quantas vezes não temos ido a ele? Quantas vezes, queridos, nós queremos que os outros orem por nós? Nós queremos fazer com que, como esse filho fez aqui, e nós chamamos pastores para ser aquele servo que nos leva a comunicar com o Pai. Quantas vezes nós chamamos os nossos líderes para nos comunicar com o nosso Pai? Querido Senhor, Ele quer ouvir a Tua voz. Todas essas pessoas, elas são importantes e elas são cruciais nas nossas caminhadas. Nós necessitamos delas. Mas, querido, queira ter você uma experiência com Deus. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer te conhecer pela tua voz. Ele não quer te conhecer simplesmente porque o teu pastor ora por você e fala o seu nome. Ele não quer te conhecer simplesmente porque o seu líder de célula ora e clama por você quando você precisa. Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Ele quer se relacionar como um pai que se relaciona com um filho. Ele quer se relacionar com você. Talvez você viva de encontro em encontro, de conferência em conferência, de evento em evento. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é maravilhoso. Mas o que você tem feito com tudo isso? O que você tem feito com tudo isso? Até quando? Até quando você vai ficar clamando a servos? Até quando você vai ficar pedindo a servos? Até quando você vai se limitar em se relacionar com servos? Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos deu livre acesso. Livre, você tem livre acesso ao Pai. Você pode chegar, você pode entrar na presença dEle. Quantas vezes não tem limite, Ele não vai contar e a sua cota vai chegar no final da sua vida. De repente você fica bem velhinho e não vai poder mais. Não, querido. O que Ele mais quer, o que Ele mais anseia de mim e de você é um relacionamento, é intimidade. É alguém com quem Ele conhece cada passo. É alguém com quem Ele conhece no olhar. Eu tenho intimidade com meu marido, eu me relaciono com ele. No olhar eu o conheço. A minha filha me conhece no olhar. Nem sempre obedece, mas ela sabe o que eu quero dizer. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer te olhar e quer te conhecer. Ele quer te olhar e quer perceber que você precisa de algo. Relacionamento, intimidade. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Queira conhecer ao Senhor e ser conhecido por Ele. Querido, chega de viver da experiência do outro. Testemunhos são maravilhosos. Ouvir o que o outro tem, ouvir o que o outro conta acerca do que ele viveu com Jesus é lindo. É maravilhoso você ter uma conversa, você está numa roda onde pessoas compartilham o que elas vivem com o Pai. Mas e você? O que você tem vivido? Para de se contentar com o que o outro vive. Para de se contentar com o relacionamento que o outro tem. Nossa,
Preta tem um relacionamento lindo com Deus. Que intimidade que essa mulher tem. E você, querido? E você? Quem é você diante do Pai? Quem você tem sido diante do Pai? Um filho bastardo? Um filho a quem Ele não conhece? O Senhor, Ele quer te colocar no colo. Ele quer te acariciar. Ele quer fazer como Ele fez com esse filho que foi embora e voltou. Talvez você não tenha ido embora, não tenha se desviado. Ou sim, e essa noite é noite de voltar para os braços do Pai. Mas talvez você esteja dentro da casa do Pai. Talvez você esteja no altar da casa do Pai. Mas você não tem um relacionamento com Ele. Ele não conhece a tua voz. Ontem, quando eu estava estudando, toda hora a Radassa vinha. Toda hora ela vinha. Aí teve uma hora que eu comecei a pedir: Jesus, tem misericórdia. Ela sempre vem o tempo inteiro. Primeiro que ela sempre anda atrás de mim o dia inteiro. Mas quando eu consigo escapar dela alguns minutos, ela sempre vem atrás de mim. Ela é meu grude, meu carrapatinho. E ontem, quando eu estava estudando, eu falei: Senhor, misericórdia, eu estou estudando e Radassa toda hora vem. Meu Pai, não é possível. E aí eu parei de ler a palavra e comecei a ler um louvor para tentar me concentrar um pouco mais. E aí, quando eu estava ouvindo aquele louvor, Deus falou assim ao meu coração: minha filha, tá vendo essa atitude que a sua filha tem com você? É esse tipo de relacionamento que eu quero que vocês tenham comigo. Que não tem hora marcada para entrar na minha presença. Que não entra na minha presença só todo domingo às 19 horas, quando vai à igreja. Ou até mesmo quando se concentra no que está acontecendo naquele lugar. Eu quero que você venha à minha presença sem hora marcada. Eu quero ser surpreendido pela sua presença, minha filha. Quando eu estiver lá, sabe, cuidando das petições do meu povo, você entrar de repente. É esse tipo de relacionamento que eu estou te dizendo que eu quero com você, que eu quero com os seus irmãos. Eu quero ser surpreendido quando eu menos esperar, quando não for a hora de você entrar na minha presença, porque alguém estabeleceu que fosse. Eu quero estar lá, cuidando de todas as coisas, e achar que você está no seu trabalho e de repente você entra na minha presença. Quando eu estou lá achando que você está lavando uma louça, que você não pode deixar para lavar depois, porque você tem hora para cumprir suas tarefas de casa. E você larga tudo e entra na minha presença. Como um filho que não tem reservas, que não tem medo. A minha filha, ela não marca a hora para entrar na minha presença, ela não marca a hora para falar comigo, ela não marca a hora para se relacionar com o pai dela. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Ele quer de nós. Queridos, não tem sido à toa que Satanás tem investido tanto, com tanta força, na vida dos pais, na vida dos homens da nossa geração. Ele quer manchar, ele quer denegrir a imagem do Pai que nós temos, que é Jesus. Ele quer fazer com que eu e você percamos essa referência de um Pai que ama, de um Pai que cuida. Ele quer manchar isso. E eu e você não podemos permitir. Quantas pessoas têm pavor quando fala-se de Jesus como um pai, como aquele que quer cuidar, porque o pai para ela é aquele que destrói, é aquele que abandonou, é aquele que abusou sexualmente, é aquele que maltrata. Quantas pessoas têm pavor de ouvir e tão pouco querem entrar na presença desse Pai. E cada dia que passar, Satanás ele vai continuar investindo, assim como ele investe em todas as áreas. Porque ele sabe que com isso, ele mancha o nosso relacionamento com o Pai.
Esse é o plano perfeito, que eu e você nos relacionemos com Ele, com o Pai, como alguém que não tem reservas, como alguém que não tem vergonha, como alguém que não tem que se arrumar, que se vestir para estar bem apresentável. Porque quando se tem intimidade, querido, é lógico que se tem respeito, mas você não tem vergonha, você não tem timidez. Sabe aquela pessoa que às vezes você tem tanta intimidade com ela, que você só precisa chorar com ela. Eu sei que ela sabe que eu não preciso falar nada, eu vou chorar e vou embora. Esse é o seu Pai, esse é o seu Pai celestial. O que é perfeito, o que não falha, o que não volta atrás. Esse é o seu Pai, esse é o meu e o seu Pai, aquele que quer cuidar. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar do seu coração ferido, amargurado. Deixa Ele cuidar das suas feridas, deixa Ele te acalentar, deixa Ele tirar a sua ansiedade. Deixa Ele te tomar pelas mãos e te conduzir. Sabe como uma criança que não sabe para onde vai e o pai precisa conduzir? Deseje ser uma criança diante do Pai Celestial. Deseje. Talvez você tenha palavras lindas, mas às vezes o Pai quer ouvir de você só palavras de amor. É só isso às vezes que Ele quer ouvir de você. Palavras de amor. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Move o coração de Deus ao seu favor, querido. Move o coração do Pai. Não queira merecer nada, porque não é por merecimento. Mas mova o coração do Pai. Surpreenda-o. Surpreenda-o. Segundo a teologia, não é possível você surpreender a Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabe o que você vai fazer amanhã, Ele sabe o que você vai fazer daqui a 10 anos. Mas o coração de pai você consegue surpreender. O coração de pai você consegue surpreender. Sabe, como um pai, que ele sabe perfeitamente que quando chegar agosto, né? Agosto, que é o Dia dos Pais, ele vai receber alguma coisa do seu filho, ele sabe. Mas quando o filho chega com aquele presente, quando o filho chega para dar o feliz Dia dos Pais, quando o filho chega para dizer, papai, eu te amo, o pai se surpreende, o pai se desmancha todo. Ele já sabia, mas ele se permite ser surpreendido, e assim é o nosso Pai Celestial. Ele se permite ser surpreendido por mim e por você. Amém? Deus, Ele quer construir e resgatar um relacionamento paterno com a gente. Talvez você nunca tenha vivido isso, ou talvez você já tenha vivido e perdeu. Talvez você se envolveu com tantas coisas e perdeu. Talvez você foi embora e você está voltando. Você precisa voltar. E Ele quer reconstruir um relacionamento com você. Ele quer resgatar. 1 João 3:1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você tem noção, querido? Você tem noção do que é você ser chamado filho daquele que era, que é e que há de vir? Daquele que tem todo o poder, daquele que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra e debaixo da terra, naquele que tem o controle, que tem o domínio de todas as coisas. Eu e você temos o privilégio de sermos chamados filhos dele. Muitas pessoas tiram onda porque são filhos de prefeitos, de empresários, de famosos. Sabe de nada, inocente. Eu e você temos o privilégio, temos a honra, e nós podemos proclamar para o mundo inteiro ouvir que nós somos filhos de Deus. Não é simplesmente servo, querido, filho.
filho, com o seu servo, com o seu funcionário, você se relaciona de uma forma, mas com o seu filho você se relaciona de outra forma completamente diferente. Com o seu filho é diferente. Com o seu filho você dá benefícios. Com o seu filho você quebra regras, tá, até. E eu e você temos o privilégio de sermos filho do Deus vivo. Filho daquele que nem a morte foi capaz de detê-lo. Filho daquele que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Eu quero te convidar nessa noite para deixar o seu orgulho de lado e voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai. Deixa o seu orgulho, deixa toda a sua meninice de lado e voltar para a casa do Pai. Tenha você ido andar por aí ou não, tenha você se distanciado tanto da presença dele, ou esteja você aqui todo domingo, toda quarta nos nossos discipulados, toda quinta nas nossas células.